o Fundo Soberano e a política cambial. É o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o professor Carlos Eduardo de Freitas, que ele é ex-diretor do Banco Central do Brasil. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Emerick. Professor, vamos avançar um pouco mais na questão do Fundo Soberano. Há também um movimento de capitalização do Fundo Soberano e um viés de passar recursos para o BNDES, de capitalizar, de realizar operações no exterior. Como é que está funcionando isso? Meio hermético, quer dizer, né? O nosso Fundo Soberano é um fundo, como definiu bem o nosso Emerich, que não tem dinheiro. Então, em última análise, a rigor até o Congresso proibiu a emissão direta de títulos da dívida para capitalizar o Fundo Soberano. Isso ele proibiu, o Congresso proibiu. É muito bem. Mas a emissão indireta, você pega o superávit primário, abate um pouco, isso significa que você vai ter que emitir mais dívida para pagar os juros. Então, é um fundo que não tem lastro num excesso de recursos genuíno. Mas ele já está trazendo reflexo para a dívida pública? Não, ele tanto faz. Quer dizer, você botar no Fundo Soberano para depois capitalizar o BNDES, eu não sei por que colocar uma interposta pessoa, até porque você paga comissões e tem a administração do fundo, que não sei quem cobra 0,5%. Realmente... Um caminho tortuoso, né? Esse caminho que parece que quer coçar a orelha esquerda com a mão direita. É um negócio complicado. Então, quer dizer, eu confesso que está acima da minha capacidade de entender. Você capitalizar o BNDES, emite dívida e capitaliza o BNDES. Pronto, acabou. Faz operação direta. Faz operação direta, faz de forma... Esse negócio agora que fizeram o negócio da capitalização da Petrobras, aí pega a ação da Eletrobras, a ação da Petrobras, da Eletrobras, e puxa para cá, e torce de lá. É um negócio complicado. Quer dizer, malabarismos, né? Contábeis. Malabarismos contábeis para depois dizer que a dívida pública não é tão grande. Bobagem. Isso tira a credibilidade. Tira a credibilidade à toa. O país não ganha nada com isso, o governo não ganha nada com isso. Acha que pode enganar todo mundo? Não pode. Aí os economistas falam, eu já estou fazendo a conta. O dinheiro está no BNDES e na Caixa Econômica para mim, eu já tiro dos créditos da dívida líquida. A minha dívida líquida já é apurada sem isso. Isso para mim não pode ser deduzido como crédito, porque é uma coisa que depende, é de longuíssimo prazo. No fundo, o Banco Central chama isso, em última análise, capital de segunda linha. Isso, no fundo, é um capital. Quer dizer, é como se fosse comprar ação. Então, é um mecanismo... Você quer fazer, faz. Não precisa de fundos soberanos. Quer emprestar para o BNDES aplicar no exterior, capitaliza o BNDES, ele compra dólares, aplica no exterior. Só vamos mudar um pouco o curso, já que o Fundo Soberano... Vamos falar de transações correntes. Na esteira da valorização do real e, consequentemente, de estímulos às importações e desestímulo às exportações, vem aumentando muito os déficits mensais das transações correntes. De janeiro a agosto, são os números que a gente tem aqui, o déficit em transações correntes registrou 31,2 bilhões de dólares, devendo chegar ao final do ano na marca de 49 bilhões de dólares. Para 2011, o Banco Central prevê um déficit de 60 bilhões de dólares. O que o senhor tem a comentar sobre isso? Em primeiro lugar, o aumento do déficit em transações correntes é apenas um reflexo do crescimento econômico. A economia está crescendo muito. Importando mais. A absorção aumenta, o consumo e o investimento. O investimento tem aumentado de uma maneira extraordinária. Então, o consumo e o investimento aumentam. E esse aumento da absorção faz com que o déficit aumente. Por quê? Porque as exportações não crescem tanto, porque o mercado interno come, e as importações também crescem. E importação aí também tem muito de equipamentos, máquinas e não, equipamentos. Muito. Né? Quer dizer, aliás, o teste que se faz para saber, eu não tive tempo ainda de fazer, mas o teste clássico que se faz para ver se é um déficit bom ou se é ruim, é saber se, à medida que aumenta o déficit, que significa uso de poupança externa, verificar se a poupança interna está caindo, ou está subindo, ou está igual. Se a poupança interna estiver constante, ótimo. O país está absorvendo poupança externa e com a poupança interna constante, resultado, o investimento está aumentando.
Mesmo que não esteja importando bens de Se a capital. poupança estiver caindo é porque está virando consumo. Exatamente. Foi o que aconteceu, por exemplo, na segunda metade da década de 90. O país usou poupança externa, mas a poupança interna caiu. Então, naquele período, nós tivemos um endividamento externo que não foi saudável nesse sentido. Quer dizer, houve uma substituição de poupança interna por poupança externa. Então, cabe agora verificar se nós estamos substituindo ou se estamos complementando. Complementando muito bem. 3% do PIB de poupança externa, a meu ver, é um coeficiente da maior tranquilidade. De déficit, da De transação déficit, corrente. de poupança externa. Pois é, exatamente. A coeficiente absolutamente... Mesmo que, não tenha, que isso não reverta para investimento. Olha, se Como não é o caso. reverter para investimento, é pior. Porque a economia não estará em processo de aceleração do seu crescimento. Mas o drama é se a poupança interna cair. O drama seria... Se a poupança interna cair, aí 3% do PIB de poupança externa já não é uma coisa... já vale a pena corrigir. Corrigir como? Ou corrigir diretamente ou a tomar medidas para que a poupança interna não caia. Mas alguns economistas atribuem isso puramente à política cambial. A política cambial está errada, está valorizando demais o real, por isso nós estamos pagando, o custo disso é um déficit em transações correntes de 49 bilhões. O país está absorvendo poupança externa para em princípio, para se desenvolver mais. Mas quando o Como brasileiro é que ele vai pode daqui lá fazer? para fora gastar mais, você tem um déficit na conta do turismo, por exemplo, é um dinheiro que vai embora. Dinheiro jogado fora. Jogado fora. Não acho, não. Não? Não. A viagem ao exterior é importante para a população. A população melhora, conhece o mundo, conhece outras culturas. Há uma melhora do seu capital humano. A gente tem uma tendência a considerar o Isso é um capital retorno, humano. o senhor considera isso um retorno? Eu É o considero... dado cultural que o senhor está levando em consideração na avaliação Exatamente. econômica. As pessoas costumam muito desprezar o capital humano. As pessoas só dão valor ao capital físico. Eu não acho que seja dinheiro de mas as pessoas em geral acham. Então, os economistas acham que isso é dinheiro jogado no lixo. Eu discordo. Então o senhor não está assustado com um déficit aí provável de 60 bilhões nas transações Absolutamente, correntes? isso é em menos de 2 milhões? 3% do PIB. O pessoal fica assustado se realmente houver uma substituição total. Se o exame a ser feito, se nós precisamos fazer um exame e constatar uma substituição total. Antes não. Isso era um nível financiável há 30 anos atrás. Com a economia do Brasil de hoje, muito mais robusta, numa fase de enriquecimento, digamos, com os paradigmas da economia mundial de hoje, do século XXI, 3% é perfeitamente financiável. Há um limite que o senhor considera perigoso, e a tanto por cento do PIB Olha, já é muito perigoso. Tomando os para o parâmetros Brasil. de 1980, 3% do PIB. 3% do PIB. Tomando os parâmetros de hoje, eu acho que é mais. Agora, sempre olhando se há substituição ou não, esse aqui é o dado fundamental. Agora, está aumentando porque realmente a atividade econômica aumentou. Nessas viagens de turismo, o que tem de viagem de negócio é muito grande também. Também tem isso. Só que recebe o rótulo de turismo. De turismo. Então as pessoas veem o sujeito indo A lá, conta turismo, vendo show de cabaré. Isso não é isso. E não é só empresário, é uma consultoria, um profissional liberal que descobriu uma outra relação, um outro serviço. Então, não é um empresário grande, necessariamente. Não, exatamente. Hoje você tem uma pletora de pequenos. Eu conheço, inclusive, empresários médios e pequenos que hoje encontram suas contrapartes médias e pequenas nos Estados Unidos. Quer dizer, E vão lá e vêm aqui, porque já há um espaço. Quer dizer, o déficit corrente está dizendo haverá um déficit, quer dizer, um rombo nas contas externas de 49 bilhões. Como isso será financiado? Se é tranquilo esse financiamento de 49 bilhões? É tranquilo, quer dizer, é um nível pequeno para a economia do país. O custo desse financiamento? O custo é muito mais barato. É muito mais barato do que o nosso. Né? Por que nós absorvemos capital externo? Porque o nosso custo de capital... A nossa poupança é pequena. Então, quando a gente abre a economia, o capital entra. Porque tem um retorno maior aqui. O capital aqui é escasso. Abundante é a mão de obra. Tanto que a gente exporta a mão de obra e importa capital. Agora, qual o efeito colateral que existe? Aí tem essa discrepância de taxa de juros com o resto do mundo.
Muita gente toma dinheiro lá fora e diz, eu vou aplicar no Brasil. Vou tomar dinheiro emprestado lá fora, a um juro de 1%, e aplico no Brasil, ganho na Selic. A arbitragem ou a especulação, a arbitragem com renda fixa, aplicações em renda fixa de curto prazo. Isto é um problema a ser tratado com o imposto sobre operações financeiras e as quarentenas. O diagnóstico sendo esse, o remédio é esse. Aumenta o IOF. Para tirar essa vantagem. Ou coloca a quarentena. E hoje o Banco Central, já desde 2008, se não me falha a memória, o Banco Central aprimorou os seus sistemas de controles cambiais, inclusive do giro interno do capital. Ou seja, se o capital entra como bolsa de valores e ele muda para renda fixa, ele tem que fazer esse registro, senão ele não sai. Então ele tem que mudar, alterar a natureza dele. Se ele entrou com investimento direto e mudou para renda fixa, ele também tem que alterar a natureza dele, senão ele não consegue sair. Professor, fala um pouquinho da taxa de juros, essa taxa de 10,25 aí, estacionária. 10,75 estacionária. Como é que nós estamos com relação ao resto do mundo? Se dá para manter isso até quando? Houve uma interrupção da tendência de alta. Porque a inflação caiu. A inflação despecou, inclusive, pelo comportamento do câmbio, pela valorização do câmbio. Como eu disse, o câmbio mais valorizado vale como um tabelamento de preços. Só que não é um tabelamento artificial, não é um tabelamento do governo, é um tabelamento de mercado e autêntico. Então, o produtor interno ele tem que espremer suas margens. Fica mais barato para ele investir. Ele pode investir. Os economistas chamam de relação capital-produto. A relação capital-produto diminui. É menos capital para mais produto. Ele pode comprar novas máquinas, novos equipamentos, aumentar a produtividade dele. Isso aconteceu na década de 90. Havia uma reclamação enorme da taxa de câmbio valorizado, que naquela época tinha um conteúdo artificial muito explícito, muito grande. Mas, apesar de toda a reclamação, o Parque Industrial Brasileiro se remodelou naquela época, porque ele tinha condições de investir. Então, a inflação desmilinguiu isso, a inflação caiu, o Banco Central parou de subir os juros e manteve em 2,70, que significa hoje mais ou menos uns 5% ao ano de taxa de juros real. O que não é, comparado com os países desenvolvidos que estão com zero. Com zero. Mas aí eles estão com zero tentando ver se a economia anda. Nós estamos com 5 de taxa real, com a economia disparando. É verdade. Então, o que você tem que ver não é só o valor absoluto da taxa de juros, ou da taxa de juros real. Saber se a economia está com velocidade, se ela está parada. Se ela está com zero de taxa de juros e está parada, é sinal que zero é muito. Professor, alguns analistas entendem que na base do desajuste cambial, que mantém o real excessivamente valorizado, estão os gastos públicos. O governo não consegue conter os gastos e, com isso, tem de ir ao mercado captar mais recursos. Como sempre está precisando de mais dinheiro, tem de manter uma taxa de juros elevada, o que atrai capitais especulativos internacionais. Com isso, ingressam mais dólares no país, mantendo o real sobrevalorizado. Entendem assim que o câmbio só vai se normalizar quando houver um esforço de política fiscal de contenção de gastos. Essa análise faz sentido? Sim, faz. É o seguinte, dadas as variáveis globais, inclusive as contas fiscais, a taxa de juros que faz a taxa de inflação convergir para a meta, só por intervenção divina produziria a taxa de câmbio desejada pelos exportadores. Possível que não. Então, se não, os remédios estão no IOF e na quarentena. Bom, agora, é evidente que se um governo impuser um arroxo salarial, um arroxo fiscal cavalar, produzindo um superávit primário cavalar, né? Coisa que eu não sei como é que vai fazer, porque tem Constituição de 88. Onde é que, me permita só um minuto, tem um estudo do economista Samuel Pessoa, da Fundação Getúlio Vargas, com o economista do IPEA, não me lembro o nome dele, muito bom. Fizeram um estudo dos últimos anos, 10 anos, sei lá, das contas públicas no Brasil, e concluíram o seguinte: o que aumentou?
Aumentaram os gastos em educação e saúde e aumentaram os gastos de previdência, que não é previdência, no fundo é o programa de distribuição de renda. Mas aumentaram os gastos de pessoal também. De pessoal, não aumentaram, não, eles oscilaram. Em 2008, 2009, deu um aumento que já está sendo absorvido. Eles oscilaram. Eles vieram para o que eles estavam, fizeram uma barriga, inclusive. Não é verdade. Então aumentou. Isso aumentou agora muito o gasto de investimento em capital fixo. Então foram os gastos em investimento em capital humano e agora, mais recentemente, em 2010, os investimentos em infraestrutura física. Os gastos de custeio, que as pessoas têm tanta... o cafezinho, água gelada, segundo esses economistas, cresceu 0. Em termos de PIB, está parado há 10 anos. Então, há mitos que precisam ser... Os números precisam ser olhados. Então, quer dizer, então, essa análise, a rigor, estaria incorreta. A puxada... Não estaria errado. A puxada, quer dizer, a valorização do salário mínimo é o grande fator que fica... Onde é que cresceu mais? As despesas de assistência, previdência e distribuição de renda. Por quê? Basicamente, pela puxada do salário mínimo. Evidentemente, se o governo congelar o salário mínimo, é uma medida interessante, congela o salário mínimo, não reajusta... Acertou com a CUT, todo mundo aceitou, exatamente. Congela o salário mínimo. Fazemos algumas reformas de segunda geração, que são de 88, acabando, digamos, com a lei orgânica da assistência social, acabando com a aposentadoria por idade, não é? Deixa eu ficar lá. Aí nós vamos economizar. Gastamos menos em educação e saúde, que foi realmente onde nós aumentamos o gasto, vamos encolher, e um pouco menos também em investimentos em capital físico. Com isso, nós talvez consigamos... As contas se equilibram, o país piora. Né? Exato, as contas se equilibram, e aí a percepção, segundo esse economista, a percepção de risco diminuiria e a taxa de juros cairia. Eu acho que esse raciocínio teria que ser melhor analisado, porque quando isso acontecesse, o país começaria a andar para trás. Em vez de andar para frente, a percepção de risco, em vez de diminuir, poderia aumentar. Chama-se o famoso tiro que sai pela culatra. Então, é preciso um pouco de... Quer dizer, esse raciocínio tem sentido aritmeticamente. Só que economia política não é aritmética, como o Emerich lembrou muito bem. Se fosse aritmética, era mais fácil. Mais fácil. Seria até uma ciência exata, né? Economia, que não é. Como se fala no futebol, conversou? Você conversou? Então não é. A coisa, eu diria o seguinte, que realmente é mais complicado. Professor, há quem veja a atual política econômica do governo apoiada em um tripé. Metas de inflação, câmbio flutuante e aumento de arrecadação. Inclusive, manchetes e mais manchetes, aumentou a arrecadação, tal, vai para 34, 36, 37. O aumento de arrecadação não é uma substituição torta para uma política fiscal eficiente? Não. O que aconteceu no Brasil? Nós tínhamos uma carga tributária efetiva bruta de uns 25%, 26%, 24% do produto interno bruto no início da década de 90, logo depois da Constituição de 88. A Constituição de 88 introduziu todo um conjunto de políticas sociais que implicaram num gasto muito maior. A economia não estava crescendo, a economia estava estagnada. A solução tinha que ser aumentar a tributação. Não tinha outra solução. Então não é uma solução torta, é uma solução para atender a uma decisão da sociedade. A sociedade pode decidir diferente, como nós podemos congelar o salário mínimo, podemos acabar com várias coisas. A sociedade pode decidir diferente. Agora, a sociedade não decidiu diferente. Então, foi preciso. É claro que agora, nessa quadra de prosperidade, talvez seja possível reduzir alguma coisa na carga tributária. Finalmente, só para arrematar, a carga tributária bruta é grande, mas a carga líquida não. Por quê? O que é que o senhor tira para chegar na líquida? Você tira tudo aquilo que o governo apenas transfere recursos de mim para Elival. Ou seja, o que é todo o regime de previdência, Ministério da Assistência Social, que dá uns 8 a 9% do PIB. São pagamentos às pessoas pobres, auxílio maternidade da pessoa que não tem, etc. Então eu estou tirando de uns... E a carga líquida cai de 35,7 para quanto? Direto para 26, 27. Paga os 5% de juros,
eu também estou tirando de um e dando para o outro, eu vou para 22, 23. Então a carga líquida é muito menor. Se brincar e compartilhar com um americano, até menor. Se brincar, E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, use o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Você poderá também fazer cópia ou download deste e de outros programas da TV Senado. Nós agradecemos a entrevista e os esclarecimentos que nos foram prestados pelo professor Carlos Eduardo de Freitas, ex-diretor do Banco Central do Brasil. Agradecemos também a participação de jornalista Davi Emerick. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência e até o próximo Agenda Econômica. Até lá.